Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso TCU. Hoje nós vamos conhecer o Carlos Graterol, aprovado em primeiro lugar para vagas PCD, neste grande concurso concorridíssimo. Também vou dizer aqui que ele foi aprovado no concurso CGU, não é, Carlos? Dois grandes concursos, então parabéns. Muito obrigado. Carlos, então, para a gente iniciar nossa entrevista e entender um pouquinho da sua trajetória, se apresente para nós, por favor. Bom, meu nome é Carlos Guilherme Faro Graterol. Passei no concurso do TCU, que era um grande sonho, assim, estudava já há 7 anos e tinha essa vontade muito grande de passar e tive a felicidade de ter esse presente no meio do caminho de também lograr êxito na CGU. Então, 7 anos estudando, eu imagino que seus estudos começaram há muito tempo, né? Pois é, bastante tempo. Conta um pouquinho pra gente do início, por que você decidiu entrar para os concursos públicos? Assim, de maneira bem resumida, eu era professor antes, dava aula de física, né, no Rio de Janeiro, e aí eu passei por alguns problemas de saúde e eu e minha esposa, a gente decidiu se mudar para Florianópolis. E aí uma vez lá, eu continuei dando aulas, mas de maneira mais esparsas e tive essa decisão. Tem muitos amigos que já são concursados, o pessoal na Receita e tal, e aí eu pensei, poxa, acho que é um caminho legal, assim, não só na questão para minha carreira, mas pensando na ideia também de deixar algum tipo de legado para a sociedade, assim, de tentar ajudar de alguma forma. E aí a maneira que eu encontrei foi justamente ir para essa área do concurso, mais especificamente pensando na área de controle, né? E aí veio o desejo do TCU. Entendi. Então você está há 7 anos focado no TCU? 7 anos pensando em TCU, acordando com TCU, dormindo com TCU, lendo sobre TCU. Sim, 7 anos. Uau! Mas você chegou a fazer outros concursos públicos? Fiz. Na verdade, a minha história começa de maneira muito triste, né? Porque eu fiz a primeira prova do TCU em 2015, né? Achei que estava voando, que ó, belezinha, mas estava estudando só há 3 meses. Mas achava que estava voando. E aí chegou na hora da prova, eu não vi a placa do caminhão que me atropelou, né? Assim, foi desesperador. Eu saí da prova e pensei, cara, concurso não é para mim, né? Eu não vou conseguir passar nunca nessa situação. E, enfim, fiquei muito triste. E pouco depois da prova do TCU, pelo volume que eu estudava para o TCU, eu consegui lograr êxito no STJ. E assim, numa prova mega inesperada, eu não ia fazer a prova, né? As provas do TCU foram de técnico dia 9 de agosto e de auditor dia 16 de agosto, né? Foram 2 domingos diferentes. Eu fiquei muito triste, muito mal e tinha pensado de não fazer concurso de fato. E a prova do STJ foi dia 27 de setembro. E o aniversário da minha mãe é dia 26 de setembro. Eu tinha falado, não, mãe, eu vou passar com você e tal, não vou fazer essa prova. E ela falou, não, vai fazer a prova que você vai passar. Fui fazer, assim, desacreditado. Fui fazer a prova, tipo, beleza, tá bom, vou fazer. E aí tinha a prova de analista de manhã e técnico à tarde. E, assim, pelo conhecimento, lógico, dos estudos que eu já tinha acumulado antes, né, eu usava muitos PDFs daqui do Estratégia, então, e na época era o Estratégia, digamos assim, a leva de professores um pouco mais antiga, então o Ricardo, né, bem a galera da antiga mesmo, Ricardo Vale, o professor de economia, que até cruzei com ele agora há pouco, acho que é Helder, né? Isso, cruzei com ele agora há pouco, e assim, fiquei muito feliz de encontrar com ele, inclusive, e assim, com a bagagem eu consegui passar, logrei isso no STJ, assim, aquele empurrãozinho de Deus, mas o Estratégia me dando essa força muito grande, assim, na época, principalmente com os PDFs, e teve esse resultado inesperado, mas eu continuei pensando no TCU, assim, o sonho de fato era estar no TCU e tentar ter esse impacto mais positivo, assim. Então você usou o STJ como um concurso escada? Isso, assim, às vezes a gente usa esse termo, eu vi muito isso na CGU principalmente, né? As pessoas acham que falar isso meio que é pejorativo, assim, é negativo pro cargo. Mas, assim, foi escada, mas foi um aprendizado maravilhoso, assim. Com certeza. Né? Acabou sendo escada, mas só porque eu tinha isso na cabeça de estar no TCU. Mas, de verdade, assim, se eu não tivesse tão focado na questão do TCU, talvez eu ficasse no STJ. Porque é um ambiente sensacional, né? É um trabalho muito legal, apesar de eu trabalhar na área meio, né, na época, na parte de programação financeira e orçamentária, mas é um trabalho muito legal que te dá a possibilidade de você se aprimorar e aplicar conhecimentos dos mais diversos possíveis. Isso é muito legal, né? Bem desafiador. Então, assim, de novo, foi escada, mas tirando qualquer tipo de carga que não seja positiva, assim. Foi positivo, extremamente. Isso, foi uma experiência mega positiva. Que bom. E você está com estratégia, então, desde o início? Desde o início. Desde sempre. Então você acompanhou muitas transformações do Estratégia, né? Da tecnologia da sua vida. Para você ter uma ideia, lá no início não tinha praticamente videoaula, né? Era basicamente o PDF, ponto, né? E, enfim, eu já acompanhava desde então. Eram os materiais, na minha opinião, mais enxutos. Assim, eles conseguiam abordar tudo que caía,
né? Até hoje é assim, na verdade, mas na época acho que era o grande diferencial, assim, não tinha concorrência para estratégia, hoje o pessoal tenta concorrer, mas graças a Deus não consegue, né? Tanto que eu me mantive fiel. E era assim, aquele materialzinho que vai ao ponto, sabe? Tipo, porque tinham materiais que eram vendidos, cara, era maior que um livro. E aí não fazia sentido, né? E hoje, assim, o que é mais legal é que a estratégia não parou no tempo, né? Sim. Continua evoluindo, continua... E aí a gente hoje tem essa gama absurda de ferramentas que, enfim, isso me fizeram passar, literalmente. E quais eram as ferramentas, então, que você mais utilizava, especialmente nessa jornada agora aqui final de TCU, as ferramentas que você mais utilizou de estratégia? Eu não posso deixar de falar do PDF, né? Assim, sempre porque foi do início ao fim. Mas no final, eu acho que principalmente quando a gente atinge um nível um pouco maior de maturidade ali nas matérias, fica faltando assim um direcionamento mais específico. E aí, até foi a época que o Estratégia também lançou, a época não, mas um pouco depois, lançou as trilhas estratégicas. Para mim foi um divisor de águas, a existência de trilha estratégica. Porque acabava que eu ficava num ciclo de ansiedade muito grande, de não ter que estudar mais, tem que pegar 122 matérias por dia e enfim, fazer... Pra você ter uma ideia, na época que eu morava em Florianópolis, chegou a ter momentos que eu estudava, né, assim, horas cadeira, de fato, sentado estudando, entre 12 e 14 horas. Meu Deus. Aí as pessoas falam, não, isso é impossível, isso não existe. Gente, existe, só que não faça, né? Porque chega num momento que você não está absorvendo literalmente nada, você está ficando cansado, você não consegue dar atenção, no meu caso, né, para a família, enfim, acaba sendo um ciclo muito destrutivo, não vale a pena, né? E aí, com isso bem depois, né, a existência da trilha, acabou, né? Eu tinha aquela meta certinha, eu tinha o fluxo que eu deveria seguir e me ajudou muito, assim, essa estruturação, né, e, assim, entre aspas, né, porque eu era assinante, mas de graça, assim, já estava no meu pacote, né, já estava ali. Sim. Então, essa estruturação ali prontinha me ajudou absurdamente. Bom, então depois que você criou essa consciência, conta pra gente como que era a sua rotina de estudos para o TCU. Uma vez, assim, estabilizado, digamos assim, né, a rotina de estudos minha era a seguinte, a minha proposta, e isso aconteceu desde 2015, na verdade, eu nunca vou ficar sem estudar um dia. O princípio era esse, né? Então, eu estava mais preocupado com a constância do que com a intensidade em si. Então, o importante era, por exemplo, viajei com a minha esposa para o Rio por algum evento de família, alguma coisa do gênero. Pelo menos 10 questõezinhas eu resolvia, né? Eu abria o PDF e depois, quando apareceu o sistema de questões de estratégia, abria o sistema de questões, enfim. Mas 10 questõezinhas eram feitas pelo menos, era a minha meta mínima, assim. Eu comprei um tabletzinho, enfim, mais barato quanto possível, né, para poder deslocar, e aí abria lá o PDF, 10 questões, né? E, lógico, o ideal seria mais? Sim. Mas pelo menos as 10 questões eram feitas, né? Então, essa foi minha proposta desde o início. Agora, com o lançamento do edital, aliás, uma curiosidade, né? No dia que saiu o edital, eu estava na UTI pediátrica com meu filho mais novo, eu e minha esposa. E aí foi aquele baque, assim, e aí como é que eu faço? Porque vem a questão da ansiedade, né? Enfim, tudo, mas botei a bola no chão, como diria até um coach aqui da estratégia, o Arthur, botei a bola no chão e, cara, não, vamos lá, vou continuar com a proposta. É diferente do que às vezes muitas pessoas fazem, eu não mudei muito a minha rotina. O que eu fiz foi, na verdade, deslocar os horários. Então, como eu tenho 2 pequenos em casa, né, são 3 filhos, mas um é bem mais velho e tem 2 pequenos. Estudar com eles acordados era difícil. Então, eu desloquei o horário de estudo, por exemplo, eu acordava todo dia, a proposta era 3h45, mais ou menos, e aí, enfim, comia alguma coisa, escovava dente e tudo mais, e sentava para estudar em torno de, mas normalmente certinho, 4 horas. 4 horas da manhã sentava tal, e parava quando eles acordassem. Assim, a proposta era essa. Então, consegui me concentrar nos estudos, assim, focado 100% nesse intervalinho de tempo, até porque depois tinha trabalho, e enfim, rotina de casa, manutenção de casa em geral, e, enfim, tudo, né? Mas a grande proposta foi essa, assim, cara, eu preciso dar uma estudada. Vai ser uma frase que tem um efeito pejorativo genérico, assim, porque o pessoal fala, ah, não, estuda enquanto eles dormem. Não é essa a proposta, tá? Não é isso, não. Eu tô falando só que eu comecei a estudar enquanto meus filhos dormiam, né? Foi esse o princípio. A forma que você encontrou, né? Foi a forma que eu encontrei de conseguir ficar bem focado. E mais pra frente um pouquinho, o Rafael Moreno, né, a gente é contemporâneo de turma de colégio naval, de marinha, ele me apresentou um projeto que foi o estudo acompanhado aqui do Estratégia. E aí eu consegui entrar no estudo, apesar da turma já estar cheia, a gente conseguiu, enfim, eu consegui pegar uma vaga, entrar, e aí, pra mim, pelo menos, foi muito bom, porque era 6 horas da manhã. Então, às vezes, era até engraçado, porque eu ia levar minha filha na escola,
né? Ia dirigindo e com um celular aqui embaixo conectado, né, para ir escutando e conversando sobre matéria. Então, dirigindo, né, interagindo com minha filha muitas vezes, tanto que o pessoal do estudo acompanhado conhecia já os filhos, né? Tem um outro menino também que também estudava com a gente, o Daniel, que ele também tinha 2 filhas e várias vezes rolava até no meio do estudo acompanhado crianças, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas deu certo, graças a Deus, né? Assim, mantendo essa rotina. Muito bom. Tá aí, né? É o autoconhecimento também, né? Muito. Concurso muito público é isso, toda essa trajetória. Você vai se descobrindo, se realinhando e colocando nos eixos. Que dá certo, que não dá. É realmente uma jornada, assim, de evolução. É, né? isso mesmo. Então, eu vejo, assim, que dá com a cabeça ali na parede de vez em quando, no sentido de dar umas trupicadas e cometer erros, é normal, né? Assim, você tem que se acostumar com isso, né? Até porque se você não errar, você não vai saber como é que você vai fazer certo. E o importante é persistir. Assim, esse é o principal mote. Não desistir. Assim, mas eu tô estudando há 7 anos, 8 anos. Cara, o que você quer da sua vida, né? Assim, você quer de fato ser um servidor público, né, na acepção da palavra, você quer tentar tornar o Brasil um país melhor e também mantendo ali uma relação de estabilidade com a sua família, tendo, obviamente, o retorno, né? Não é uma via de mão única, né? Claro, você vai favorecer o Estado, favorecer a população e você vai ser recompensado por isso. Então, você quer isso, então persevera, não tem outro caminho, né? Isso mesmo. Bom, conta pra gente a reta final. Você falou muito bem, né, de todos os detalhes de rotina, mas a reta final, ela sempre tem uma receitinha especial e diferente. Sim. Como foi a sua? O meu caso de reta final, até por essa questão de gerenciar a ansiedade, eu não mudei muito a carga horária. Assim, a quantidade de estudo, eu tentei manter mais ou menos a mesma coisa. O que aconteceu, na verdade, é que o edital do TCU, ele trouxe algumas inovações, né? Todo mundo que prestou o concurso, pelo menos viu o edital, vai lembrar que quando saiu aquela parte de análise de dados, todo mundo olhou de canto de olho e falou, eita, né? E agora? Eu, felizmente, gosto muito da área de TI, né? Apesar de não ser formado na área especificamente, gosto muito dessa área. Então, conquanto eu não conhecesse os temas em si, alguma coisa você olhava, beleza. E, assim, infelizmente não adiantou muito porque a prova veio com uma foice, né? Veio batendo em todo mundo. Mas, então, vamos lá. O que eu fiz de diferente na reta final? Teve o estudo acompanhado, né, que entrou ali como um complemento. A ideia do estudo acompanhado era trazer um pouco, assim, pelo menos pelo que eu vivi e me ajudou, aquele espírito que existia, isso muito antigamente, bem lá atrás, de estudar em biblioteca com outros amigos. Então, tinha o facilitador, no meu caso era o Arthur, né? Ele meio que ficava ali como se fosse, entre aspas, um aluno, mas facilitando esse aprendizado, e a gente trocava muitas ideias entre nós, né? Entre os alunos ali do Estratégia. E aí, dentro desses alunos, tinha gente que era Platinum, tinha gente que era, né, com assinaturas diferentes, mas naquele momento nós éramos apenas ali estudantes com o facilitador do Arthur. Então, isso foi um dos pontos de reta final que me ajudaram bastante, né? Esse projeto aqui do Estratégia, do estudo acompanhado. Eu procurei aumentar um pouco mais o volume, e bem direcionado em relação ali ao edital em si. E lá pro finalzinho, bem próximo, aí, de repente, eu vou fugir um pouquinho do lugar comum, né? Na semana anterior, por exemplo, eu sei que muita gente revisa e tal, eu também fiz a revisão, mas eu tentei diminuir um pouquinho a carga horária. Assim, eu tentei, justamente para lidar um pouco com a questão de ansiedade e de, enfim, eu diminuí um pouquinho a carga, lógico, continuei estudando até o último dia. Aliás, abre-se um parênteses, né, me veio aqui a cabeça. Para a prova discursiva, né, teve a revisão de véspera aqui do Estratégia, e o professor Eric Musart, ele fez eu acertar a questão da discursiva, assim, literalmente, né, que ele explicou tal, então, ali na revisão de véspera foi aquele pontinho. O que eu quero dizer é que, mesmo diminuindo a carga, eu mantive o contato com as matérias até o final. O Estratégia continuou me dando aquele suporte para eu chegar até o final ali preparado, e fez toda a diferença. Né? Mas acho que, no geral, é isso, Lívia, assim, não teve muita alteração de tempo, rotina, mais questões, né, um pouco mais, e lógico, dedicando um pouquinho mais à revisão também do que já tinha sido estudado até então, mas no geral foi isso, assim, não teve grandes alterações. Carlos, e você falou sobre ansiedade e estava estudando há 7 anos para o TCU. Como que foi quando saiu o edital novamente depois de tanto tempo? Como que você lidou com essa parte mental? O que você pensou, é agora ou nunca? Enfim, como que você lidou, né, com esse seu grande objetivo? Foi assim, pelo menos para minha vivência, né? Claro que cada um tem seus desafios e, enfim, encontra seus problemas, mas eu acho que para mim esse foi o principal problema. Né? A questão da ansiedade, principalmente no pós-edital, né? Porque antes você
estuda sem estar vendo um ponto, né? Assim, você está estudando e absorvendo conhecimento. Ok, isso é tranquilo. Mas uma vez que saiu de tal, e no meu caso, 7 anos pensando nesse concurso especificamente, assim, dá uma tremida na base, né? E aí, no meu caso, né, eu fazia terapia já, então acho que isso ajudou muito a dar um embasamento ali, dar um suporte, né? Mas muito treino, né, de meditação, por exemplo, existe um tipo de meditação chamada atenção plena, que é o mindfulness. Então, assim, procurei aplicativo, tal, conversei com a minha psicóloga, tal, e a gente foi um pouco por essa linha, né, para tentar... Mais holística? Uma coisa mais, sei lá, geral, assim, para tentar, né, gerar uma centralização ali. Mas, digo, tá, melhorou, aliviou, mas não resolveu. Vou pegar um exemplo da prova específica, né? A prova objetiva do TCU, enfim, quem quiser dar uma olhadinha depois, ela foi uma prova muito desafiadora. Muito, muito. Para chegar ao nível, assim, de quão desafiadora foi, ao sair da prova, eu saí, assim, triste, né? Saí com aquele sentimento de, cara, eu passei 7 anos e, assim, abdicando de contato com a minha família, abdicando de contato com os outros, né? E relacionamento familiar, e agora eu fracassei. A minha percepção é essa, não deu certo, não fiz o mínimo, né? Então, quando eu saí, enfim, peguei o metrô e tal, eu cheguei em casa e não subi. Assim, eu não estava preparado para encarar meus filhos ainda, né? Meu filho e minha esposa. Então, eu fiquei caminhando um tempo ali onde eu moro, em Brasília, e até mandei uma mensagem pro Herbert Almeida. Inclusive, assim, ele foi um dos que me deu um suporte muito grande nesse sentido. E pensei, cara, não deu, né? Enfim, era um sentimento de tristeza profundo, justamente associado a essa ansiedade, a isso tudo. E no final das contas acabou dando certo. Né? E por que desse sentimento? Na hora da prova, Lívia, eu sou formado na área de engenharia e física, então a área de exatas. Qual foi a estratégia de prova desenvolvida na minha cabeça? Bom, matemática financeira e estatística, mole, né? Abri a prova e fui correndo para a parte de matemática financeira e estatística. Li a prova de matemática financeira, sabia fazer todas as questões, mas o problema, cara, tinha questão que eu sabia que eu ia demorar pelo menos uns 20, 25 minutos. E não teria como fazer na hora da prova. E isso me desestabilizou absurdamente, né? Eu conversando com minha psicóloga já antes, a gente tinha meio que conseguido amenizar o fato, porque eu sempre, em função até da minha deficiência, eu sempre fazia a prova na ordem, de 1 ao 100 no caso, né, que eram 100 questões. E sair dessa ordem era muito difícil para mim, assim, muito, muito, muito difícil. Então a gente trabalhou para eu conseguir sair da ordem e ir para matemática financeira e estatística. Imagina você quando eu cheguei em matemática financeira e estatística e vi que eu não começaria por ali. Então, desse momento, desse impacto, desse soco no estômago, eu devo ter ficado algo em torno, vou chutar pelos papeizinhos, né? A gente não sabe exatamente o tempo, mas eu devo ter ficado congelado na prova por uns 30 minutos. Assim, parado, literalmente parado, olhando, e aí, enfim, cada um tem seu jeito de fazer prova. O meu lado, aí voltando, desculpa, ao tópico da ansiedade, o meu normalmente é fazer prova comendo 100% do tempo. Eu começo a prova comendo e eu termino a prova comendo. Biscoito, aqueles biscoitinhos de polvilho, o biscoitinho de chocolate e tal, mas eu sempre tô mastigando porque isso alivia a minha ansiedade, né? Então, pra você ter uma ideia, no TCU eu não comi nada, nem água. Uau, paralisou. Eu paralisei, assim, e quando eu consegui voltar a mim, assim, cara, não, então vamos voltar ao plano 0, né, nem o plano A, né, o plano 0. Vou fazer na ordem e seja o que Deus quiser, né? E aí eu fiz a prova na ordem e tal, mas isso já me deixou, por exemplo, eu não li nenhuma questão de prova de direito civil, processual civil e sistema normativo anticorrupção. Eu não consegui ler. Não deu tempo. Então eu tive que chutar essas 3 matérias. Então, assim, eu tô dando, na verdade, esse background para vocês entenderem por que eu cheguei, né, perto de casa e eu falei, cara, eu não passei. Na minha cabeça eu não tinha passado. Não tinha como. Pô, eu li 75% das questões. Não tinha como eu fazer 50% numa prova tão difícil. Né? Esse era o meu pensamento ali, né, esse sentimento de derrota. Então, voltando lá para trás da sua pergunta, cara, como é que lidar com essa ansiedade? Procurando estratégias, acho que cada um tem que se conhecer um pouquinho. No meu caso, a meditação ajudou muito. E entender que, cara, mesmo que você fique ansioso, o instrumento de ansiedade, ele por si só não é negativo. Né? Da onde vem a nossa ansiedade? É porque você está enfrentando alguma coisa que, entre aspas, representa um perigo. Assim, eu quero dizer que te deixa numa situação difícil. E a ansiedade, mal ou bem, ela vai injetar um pouquinho de adrenalina, vai fazer você reagir
a esse desafio. O que você não pode fazer é deixar ela estourar, exacerbar. E que felizmente deu certo para mim. Né? Apesar do congelamento durante um tempo, né, eu ter conseguido voltar, não só, né, assim, tem a ver com a meditação e tudo, mas a própria ansiedade me fez voltar. Porque eu estava ansioso por conseguir fazer, eu estava ansioso pelo resultado, provavelmente teve uma injeção ali de adrenalina e não, vamos embora, vou ter que ir, é agora ou agora. Né? Então, desculpa, me alonguei bastante, mas a questão da ansiedade é, se conheça, trabalhe se necessário, não é demérito nenhum, procure ajuda, psicólogo, ou converse mesmo com o familiar. No meu caso, eu tenho uma família, cara, que me apoiou assim 100% do tempo, né? Muito. Inclusive em Floripa, quem trabalhava mais era minha esposa. Eu ficava mais em casa, cuidava do meu filho, né? Levava na escola e tal. Mas era ela que era, digamos assim, a principal provedora financeira enquanto eu estava estudando. Né? A gente fez essa inversão. No Rio era eu que fazia esse papel. E chegando em Floripa, ela falou, não, vamos, tamo junto. Então esse suporte familiar foi, enfim, imprescindível. Né? E muito importante também você compartilhar isso. Sim, até para as pessoas que passam por umas situações bem difíceis, assim, no caso da minha peculiaridade da deficiência, tem muito a ver com isso, né? Com essa parte de ansiedade, de fobia social, por exemplo, tudo isso. E aí eu sei que não necessariamente a pessoa também precisa, mas pode passar por situações semelhantes. Então, gente, é normal. Você tem que entender que é normal e que você pode aprender a trabalhar com isso, né? Aprender a lidar com isso. E graças a Deus, assim, consegui. E eu tenho certeza que todo mundo pode conseguir também. Sim, grande exemplo de superação. Parabéns, viu? Obrigado. Bom, uma dica de ouro, então, entre tantas coisas que você falou, claro, todas são valiosíssimas, mas se você pudesse elencar uma dica de ouro aí que você considera que foi essencial na sua trajetória, qual seria? Bom, eu vou falar uma coisa externa e uma coisa interna. Assim, dica de ouro externa. Gente, contem com quem está à sua volta, né? Não tenha medo de pedir ajuda. Muitas vezes você está numa situação difícil na relação do estudo, né? Conversa com, aí depende do círculo, lógico, de cada um, mas conversa com sua esposa, conversa com seu pai, com a sua mãe. Procure esse apoio, né? Não fique sozinho. E se você tiver uma resposta que não te agrada, conversa mais. Né? Mostra que é o que você quer, que é o seu sonho, que certamente as pessoas que te amam vão te ajudar. Você precisa desse suporte. Então esse seria mais externo um pouquinho, né? Assim, vai depender de outras pessoas, claro, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, assim, conversando com as pessoas que se importam de fato com você. E o interno aí eu vou cair num lugar comum, né? Eu sei que é mantra, mas persevera. É isso, a perseverança, aí sim acho que é a minha dica de ouro. Não dizer, é o seu sonho, não desista. Né? Vai atrás, vai dar errado? Provavelmente vai dar muito errado. Você vai bater muito com o dedinho na quina da mesa antes, vai ser doído. Né, vai ter um processo de dor no meio, mas vale a pena. Né? No final, vale a pena. Se é o seu sonho, vale a pena. Ah, mas vai demorar 10 anos. Tá, tudo bem, qual o problema? Né? A gente com o tempo, né, eu sei que tem muita gente que assiste e talvez seja jovem, mas quanto mais velho você fica, eu tô com 40, faço 41 agora, você vê que na verdade 10 anos não é tanto tempo assim. Né? E aí você poderia estar mais próximo do seu sonho e por achar que ia demorar muito tempo, você se afastou do sonho. Então, gente, não desiste, é perseverança. Assim, o recado principal, persevera. Se é o seu sonho, se é o que você quer, siga em frente. Não desiste. Muito bom. Nós conversamos com Carlos Graterol, aprovado em primeiro lugar para vagas PCD do concurso TCU para Auditor Federal de Controle Externo. E agora, qual a sensação, hein? De estar no TCU? Céu. Assim, tá aí. A sensação a mais positiva possível. É sobre isso, pessoal, sobre sonhos realizados. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigado, irmã. Para você que nos acompanhou também, muito obrigada pela sua audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Até mais.